Olá, sejam muito bem-vindos ao FIFA Nerd Sports. Vamos falar hoje de futebol, falar de Premier League. Nós vamos falar para vocês aqui, apresentar para vocês os jogadores brasileiros da temporada 2022 e 2023. Então vale muito a pena você ficar até o final do vídeo para você ver todos os jogadores brasileiros que estão atuando nessa temporada de 2022-2023 na Premier League. Então assine o canal, compartilhe o vídeo e ajude o FIFA Nerd a continuar fazendo aqui vídeos bastante interessantes para vocês sobre futebol e também cultura pop. Vamos então aqui iniciar apresentando para vocês então o goleiro Alisson, brasileiro, goleiro do Liverpool. Então o Alisson já está algumas temporadas aí jogando na Premier League, em tudo para ser o goleiro camisa número 1 da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. Então o Alisson Becker é esse goleiro de alto nível que realmente tem já há algum tempo ganhado os principais prêmios no futebol da Premier League, no futebol mundial, como um grande goleiro. Então está aí no Liverpool, estrela brasileira na condição de goleiro. Mostrando outro goleiro que chega essa temporada na Premier League, que é o Neto, que também já defendeu a seleção brasileira, também defendeu já Barcelona, Juventus da Itália, então uma boa rodagem. Ele veio para o Bournemouth essa temporada e realmente vai brigar por uma posição, e se conseguir assumir a condição titular, o Neto tem muita qualidade para ser mais um grande goleiro brasileiro em campos, atuando pela Premier League. Então o Neto está aí, então, dificilmente ele ainda vai estar na Copa do Mundo, mas ele é um goleiro que vale a pena a gente acreditar e confiar nele aí como goleiro. O destaque também é para o Ederson, que é o goleiro do Manchester City, brasileiro que já está algumas temporadas, que tem aquela boa qualidade de saída de bola com os pés. É um goleiro que também está pronto, a seleção brasileira precisa dele, seja no banco ou como titular. Ele é um goleiro de grande destaque na Premier League, pois ganha muitas vezes o prêmio de clean sheet, que é o goleiro que fica mais jogos sem tomar gols. Então está aí o Ederson, goleiro do Manchester City, um dos goleiros que eu respeito demais atualmente no futebol mundial, esse goleiro brasileiro. Falando agora do lateral Emerson Royal, Tottenham, um jogador brasileiro de muito destaque também ali, é um jogador que tem sou forte na marcação, também tem uma boa saída de bola, vai bastante ao ataque, é um jogador que tem sido convocado algumas vezes pelo técnico Tite para a seleção brasileira. Não sabemos se ele vai estar à Copa do Mundo, mas ele tem aí potencial para ser um jogador de grande futuro, não só na seleção brasileira, mas também com o Tottenham também. Agora, recebendo orientações do Conte, ele tem sido um jogador muito utilizado e de muito tempo de posse de bola na Premier League, jogando pelo Tottenham. Seguindo aqui também, Thiago Silva, zagueiro experiente da seleção brasileira, com grande possibilidade de ser o capitão da próxima Copa. Ele que também no Chelsea assume essa liderança, ele com uma carreira muito grande também, passando por grandes clubes, entre eles o Milan, o Paris Saint-Germain. Ele é no Chelsea hoje um titular absoluto, um dos líderes da equipe, e na seleção brasileira não é diferente. O Thiago que tem um recurso muito bom de seus zagueiros de grande marcação, ótimo na bola aérea, faz gols também quando surge oportunidade também. Então é um jogador que certamente vai estar jogando a Copa do Mundo como uma das estrelas principais da seleção brasileira. Hoje então o Tite tem uma confiança muito grande nesse grande zagueiro brasileiro. Seguindo aí, Gabriel Magalhães, que está no Arsenal, um jogador que realmente agrada bastante o técnico Mikel Arteta, um zagueiro que chegou na equipe, já assumiu a condição titular. O Arsenal certamente tem um time jovem, mas entre esses jovens jogadores, o Gabriel é um dos jogadores mais experientes, um jogador que realmente tem uma marcação muito boa atrás, é um jogador que tem uma liderança, e é um zagueiro que tem um recurso muito bom, que é a saída de bola com qualidade ali da defesa para o meio. Então, um jogador que tem aparecido em algumas convocações, não sabemos se o Chile irá levar ele à Copa do Mundo, mas se convocado for, será uma convocação justa, porque ele é hoje um dos principais jogadores brasileiros titulares na Premier League pelo Arsenal da Inglaterra. Falando agora de um jogador que surgiu na base do Atlético Paranaense, esteve no Atlético de Madrid até a temporada passada, Renan Lodge fechou já no final da janela aí, praticamente com o Nottingham Forest na Inglaterra. É um lateral esquerdo que tem muitas aspirações para estar na Copa do Mundo, é um jogador importante aí, um lateral que tem habilidade, que marca bem, que sabe sair jogando, penetra pelo meio do campo também. Então o Renan Lodge é uma opção bastante interessante para o técnico Tite, caso ele tenha interesse. Olhando para o Nottingham Forest, é uma equipe que está jogando a Premier League, e certamente esse jogador vai tentar ganhar seu espaço e destacar para cada vez mais crescer, não só na Premier, mas também na seleção brasileira. Renan, estamos aqui na torcida por você. Sucesso aí.
Falando também de um jogador brasileiro bastante conhecido também, que é o Casemiro, jogador que certamente vai estar na Copa titular da seleção brasileira, um jogador importante na marcação, na liderança, é um jogador de grupo, com uma história fantástica pelo São Paulo Futebol Clube, também pela passagem interessante no futebol de Portugal pelo Porto, depois então Real Madrid, nem se fala, a história de Casemiro altamente vencedor, e na seleção brasileira ele é um dos líderes de jogadores que certamente será muito importante, fundamental, uma conquista de Copa do Mundo. Então tá aí, Casemiro que chegou agora no Manchester United, certamente será um curto espaço de tempo para irá conseguir a sua condição de titular da equipe, porque é um jogador de altíssima qualidade, de alto nível técnico, e é um jogador de boa experiência e liderança para qualquer equipe. Casemiro está aí, então, essa temporada no Manchester United. Falar do Fred, que é um jogador também de algum tempo já no Manchester United, ele também que vem lá também das categorias de base do Atlético Paranaense, um jogador que tem uma condição muito boa de jogo. O Fred, que é um jogador que marca bem, mas ele faz muito bem o segundo volante, também faz a armação. É um jogador de muita troca de passe, um jogador que fala bastante em campo, um jogador que também sabe finalizar. Tanto nessa foto aí, ele está comemorando um gol, porque o Fred realmente é esse jogador de arranque, jogador que impulsiona bastante, e certamente é um jogador que faz muito sucesso e a expectativa é bastante alta. Ele na Premier League, que é um jogador que já está acostumado a jogar a competição, e também na seleção brasileira tem muitas condições também de ser um dos titulares da equipe. Falando do meia Coutinho também, Felipe Coutinho, que vem à Premier League, ele que também tem passado no passado pelo Liverpool, agora está no Aston Villa, é um meia atacante dos mais interessantes do futebol mundial e brasileiro, porque ele é um jogador que sabe armar, joga pelas pontas, chega à frente, finaliza, é um jogador que não para o jogo todo, está sempre procurando a bola, uma opção de bola parada, e a seleção brasileira está hoje bastante satisfeita, sem dúvida alguma, o Tite, de ter a condição de ter o Coutinho, com os jogadores da confiança, em grande estilo, em grande fase. E sem dúvida a Premier League é uma competição ao qual o Coutinho se sente muito bem em jogar ali, porque é um futebol de muita movimentação, muita transição, e ele é um jogador de transição, um jogador de aproximação, um jogador que bate de fora da área. Então, certamente, é uma opção muito boa para o Tite e para nós também a volta do Coutinho depois de algumas temporadas com lesões aí, ele voltando a jogar bem. A Premier League também tem um jogador brasileiro que é o Richarlison, que algumas temporadas pelo Everton fez sucesso, centrado pelo Ancelotti, e agora ele chega a compor um ataque interessante ao lado do Son, do Harry Kane, ali então no Tottenham, treinado pelo Antônio Conte. O Richarlison é um jogador que vibra muito dentro de campo, um jogador que procura o jogo o tempo todo, um jogador que faz jogadas interessantes, comunica bastante, bate pro gol, serve os companheiros. Então, tanto na seleção brasileira como no Tottenham, ele tem recursos que faz dele um jogador titular e um jogador que dentro de campo, seja fora ou dentro da área, é sempre perigoso, porque sabe muito bem o que fazer com a bola. É um dos melhores atacantes brasileiros, sem dúvida, da atualidade, o Richarlison. Roberto Firmino, um jogador também que já está há muitos anos pelo Liverpool e também jogando na Premier League, sempre fazendo gols. Um jogador que gosta muito do jogo dele, um atacante hoje que ele não é totalmente um centroavante, mas quando está na condição de centroavante ele faz bem, seja de cabeça ou por baixo ali, gols. E o Liverpool tem então esse jogador, que ao lado do Salah, de Sadio Mané por algum tempo, conseguiu fazer muitos gols e grandes jogadas. Ele na seleção brasileira ele não estava presente nas convocações, a convocação mais recente agora, o nome dele surge porque ele vem sendo muito utilizado pelo Klopp e tem feito gols, tem atendido muito ali. E a seleção brasileira seria um atacante muito bom no quesito de você ter um homem que ali à frente ele é capaz de criar jogadas, servir os companheiros e também se a bola vem em direção dele, seja por baixo ou por cima, ele é fazedor de gols e vibra muito em campo. Então fica a nossa torcida para que Roberto Firmino possa ter aí uma temporada brilhante na Premier League, porque ele é esse jogador de alto nível. Gabriel Jesus está aí, ele que trocou recentemente o City, mas é um jogador que já está há algum tempo jogando Premier League, sempre alto nível, e agora no Arsenal ele tem uma posição de ser uma das estrelas da equipe, uma equipe muito jovem, treinada pelo Mikel Arteta. Ele tem sido o artilheiro da equipe nessa temporada, e é um jogador que tem tudo para estar na Copa do Mundo e fazer muito pela seleção brasileira nessa temporada, porque ele é um jogador que, apesar de ser um atacante nato lá à frente, ele volta bastante para ajudar na defesa, na marcação, consegue fazer isso com uma boa performance, e também ele é um jogador que também sabe criar jogadas, ele tabela bem, sabe bater pro gols e é
jogador de destaque. Então tá aí Gabriel Jesus, alô mamãe, atacante do Arsenal e da seleção brasileira. Falar agora de um jogador importante também aqui, que também faz parte da equipe do Liverpool, que treina pelo Klopp, que é o Fabinho, que é um jogador de muitos recursos. Ele pode jogar no meio, ele pode jogar na defesa, ele pode ser lateral. É um jogador também com uma qualidade muito boa de partidas de pênalti. O Fabinho é um jogador que está aí com grandes possibilidades de jogar a Copa do Mundo e ser um jogador que a seleção brasileira precisa de um volante ali que possa dar uma saída de bola mais coordenada, de repente um pouco mais de força à marcação. O Fabinho é um jogador que o Tite sabe dos seus recursos que ele tem, da mesma forma que o Klopp, então seja para o Liverpool, seja na seleção brasileira, sempre é um nome muito forte, sempre é uma grande opção, porque o Fabinho, quando está em campo, ele é um jogador incansável, realmente ele joga o tempo todo visando aí buscar o jogo, se apresentar, criar alguma coisa. Então é um jogador que me agrada muito e para mim ele tem tudo para estar na Copa do Mundo e ser muito bem utilizado pela seleção brasileira, da mesma maneira que ele é muito bem utilizado no Liverpool. Falar agora no jogador brasileiro também de destaque, o jovem Bruno Guimarães também, outra cria do Atlético Paranaense também, um jogador jovem que realmente ele tem um volume de jogo muito bom. O Newcastle leva ele depois de uma temporada que estava no futebol francês para realmente fazer essa função na equipe do Newcastle, que é acelerar esse jogo do meio para frente. O Bruno Guimarães ele faz muito bem isso no Newcastle e também na seleção brasileira. E é aquele jogador que tem muita posse de bola, que sabe driblar, que sabe armar jogadas, que é um jogador que cria jogadas, que bate pro gol, e é um jogador que tem realmente uma disposição física e uma vontade de jogar muito grande. Então o Bruno Guimarães está brigando por um lugar na seleção brasileira na Copa do Mundo, até mesmo na equipe titular, e se seguir nessa performance dele, é um jogador que tem um futuro muito brilhante aí, não só na seleção brasileira, mas também na Premier League, seja no Newcastle ou qualquer outro clube, porque o Bruno Guimarães realmente é um jogador de muita qualidade técnica e é um jogador bastante tático também. Falar aqui agora de um zagueiro também brasileiro, que está no Aston Villa, mas depois de uma boa rodagem no futebol espanhol, que é o Diego Carlos, que é um zagueiro que não tem muitas convocações pela seleção brasileira, mas um jogador muito forte na marcação, um jogador muito forte na jogada aérea, um jogador que também tem qualidade na saída de bola. O Diego Carlos hoje é titular do Aston Villa na Premier League, que tem feito uma temporada bastante interessante e certamente é um jogador que vai nos agradar muito ver ele jogando ali pelo Aston Villa, ao lado do Felipe Coutinho e de outros jogadores. O Diego Carlos hoje é um dos líderes da equipe. É um jogador que realmente passa muita confiança para qualquer sistema defensivo. Avançando um pouquinho agora também, falar de um outro jogador brasileiro também, com o Gabriel Martinelli, que nessa temporada especificamente, o Arteta depois de outra temporada e dando alguns minutos de jogo para o Gabriel Martinelli, hoje ele é um titular do Arsenal, um jogador que joga como meia atacante ali, um jogador que arma a jogada, que cria, que se apresenta para o jogo, que faz gol, troca passa, um jogador que realmente joga muito tempo, bastante tempo, e o Mikel Arteta realmente conversa muito com ele, exige muito dele nos treinos, nas partidas, e a gente pode ver realmente que essa temporada o Gabriel Martinelli está sendo um jogador de grande presença nessa campanha excelente que o Arsenal faz nessa Premier League. É um dos principais nomes, o Tite conhece também o jogador também bastante jovem, tem um futuro bastante grande pela seleção brasileira. O Gabriel Martinelli é um jogador que, para mim, tem tudo para estar na Copa do Mundo, isso é uma opção muito boa ali para algumas partidas, inclusive até para fazer com que nós tenhamos uma referência ali de meio ataque com entrosamento, ele e Jesus. Falar agora também, se você precisar de um volante de marcação, Douglas Luiz, que está no Aston Villa também, é um jogador que hoje talvez não é o titular absoluto da equipe, mas é um jogador que a gente já conhece ele da Premier League também, e é um jogador que ele tem uma qualidade de marcação muito boa, tem um bom toque de bola. Então o Douglas Luiz também já foi experimentado pela seleção brasileira. Não sabemos se ele vai estar na Copa do Mundo, mas se convocado for, é um jogador que pode dar ali uma opção muito boa para o treinador de ter ali uma marcação muito parecida com o que o Casemiro apresenta hoje, que é aquele jogador que realmente ele marca bem, ele protege, ele dá opção para que os zagueiros possam olhar, não sair tanto da defesa para o meio. E ele tem uma coisa interessante que é a saída de bola com uma boa qualidade, com passes curtos, né? Se apresentando, projetando e voltando para marcar. Douglas Luiz, que é um jogador muito bom aí também para essa Premier League. Falar de um jogador hoje importante também, que praticamente foi contratado já no final da janela dessa temporada, que é o meio atacante Lucas Paquetá pelo West Ham. É um jogador importante, um jogador que tem tudo para ser titular da seleção brasileira. O Lucas Paquetá, que é aquele meio atacante que arma, que dribla, que toca do lado, recebe, faz gol, que conversa o jogo todo. É um jogador que realmente ele é meio que incansável e a Premier League tem tudo para ser fantástica para ele, porque as características dele tem tudo a ver com a Premier League, um jogo de muito mais
passes rápidos aí sendo trocados, finalização, jogos intensos, com muita intensidade. O Lucas Paquetá, ele costuma sair das partidas aí com bastante cansaço, porque realmente é um jogador que joga o tempo todo aí buscando a bola, dando opção de jogo para os companheiros e também está sempre querendo fazer os seus gols, então é um jogador importante que tem tudo para ser titular da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. Um outro jogador importante também brasileiro que chega à Premier League é o Antony, um jogador que chega com alto nível, um atacante do Manchester United que estreou já fazendo gols da mesma forma que aconteceu no Ajax, na época de São Paulo também, bastante jovem, foi um jogador que conseguiu ser estrela da equipe, mesmo sendo muito jovem. É um jogador que não sente peso das camisas pela qual veste, é um jogador que tem prazer em jogar, é um atacante de muito recurso, então é um jogador que, apesar de muito jovem, é um jogador já que tem uma trajetória da seleção brasileira muito interessante, e o Antony faz parte dessa geração de jovens jogadores brasileiros mais habilidosos, mais assim, atuantes em campo, e sem dúvida é um motorzinho interessante que, se o Tite precisar, ele vai estar à disposição, sem dúvida, para dar muita opção de jogo para a seleção brasileira. E na Premier League, nós temos aqui, Antony, para você ter sucesso com essa camisa do Reds aí na Premier League, porque você realmente é um jogador de altíssimo nível, sem dúvida alguma. O Joelinton é um atacante do Newcastle que já está da equipe já há muitas temporadas, a equipe agora que tem um investimento mais forte, com os grandes jogadores, mas ele não foi dispensado, pelo contrário, ele continua prestigiado no elenco, é um atacante que não tem histórico de passagem na seleção brasileira, mas com a camisa do Newcastle é importante, porque é um jogador que faz gol, um jogador que está sempre ali jogando muito pela equipe, tem muitos minutos de Premier League em campo, jogador experiente de Premier League, e nós ficamos na expectativa aqui de que o Joelinton possa ter também agora, nessa temporada nova do novo Newcastle, jogando lá do Bruno Guimarães, muito mais sucesso do que ele já vem tendo com essa camisa. Ele é um dos ídolos lá, jogador bastante respeitado pelo torcedor do Newcastle. Falar um pouquinho de Lucas Moura também, que é um outro atacante brasileiro que já está há um bom tempo jogando na Premier League, o jogador do Tottenham. Ele não tem tido muito espaço na equipe já como titular em outras temporadas, e nessa, com a chegada do Richarlison, ficou um pouco mais complicado para ele, mas é um atacante que já tem quando jovem, realmente ficou uma expectativa muito grande dele na seleção brasileira, porque é um jogador de muita habilidade, um jogador de muito recurso de drible e também de bola parada. Então o Lucas Moura está aí com a opção do Tottenham, então ele hoje está no banco de reservas ali, trabalhando com o Conte, mas sempre que tem oportunidade de entrar em campo, você já sabe que ali você vai ter uma jogada de efeito, um jogador que vai chegar ali tentando ajudar os companheiros, até mesmo algumas vezes fazendo gols. Então tá aí o Lucas Moura, que é um atacante que dificilmente vai estar na Copa do Mundo, mas se tiver oportunidade aí, é uma opção de banco para que você possa então ter um jogo de movimentação e até mais friamente calculado ali, de um jogador que sabe prender bem a bola no campo de ataque. Isso é muito bom. Aí também um jogador que nós queremos dar um destaque especial, que é o Arthur Melo, que chega ao Liverpool para trabalhar com o Klopp, lá de outros jogadores brasileiros, e torcemos aqui para ele, que fez grande sucesso no Grêmio, mas não conseguiu no Barcelona e no Juventus, até por conta de lesões, conseguir desenvolver o seu melhor futebol, que agora no Liverpool ele consiga realmente desempenhar esse grande trabalho na Premier League e possa ser útil à seleção brasileira, porque o Arthur é um jogador diferenciado, ele é um segundo volante, praticamente um meio armador, que tem muita qualidade, mas muita qualidade de bola mesmo, ele é muito bom, seja com esquema tático, seja com jogo de maior volume de jogo, é um jogador que tem aquela condição de, durante as partidas, passar o maior tempo do jogo tendo a posse de bola a seu favor, então isso é importante. E fica aqui nós, então, força, Arthur, para que você então, realmente possa aí, daqui para frente, apenas brilhar e só conseguir jogar o seu melhor futebol aí, porque a seleção brasileira precisa muito de você, e também no Liverpool também você tem tudo para fazer sucesso aí, Arthur. O Alan é um volante que fez muito sucesso no Napoli, também já está no Everton já na sua segunda temporada, é um volante brasileiro que também tem um estilo de jogo bom de marcação, de bom de saída de bola também, e sem dúvida alguma um jogador que, se a seleção brasileira precisar e for convocado, o Alan é um jogador que ele consegue dar uma dinâmica interessante no sistema de marcação e na saída de bola também. Nós torcemos aqui para que o Alan possa, na Premier League pelo Everton, também fazer uma temporada excelente, porque ele é um bom jogador. Falando do jogador jovem, que é o Carlos Vinícius, atacante do Fulham, jogador revelado nas bases do Palmeiras, já passou por algumas equipes, chega à Premier League agora, vai ter que aguardar logicamente seu espaço para poder entrar e jogar na equipe, mas sem dúvida um jogador que
tem tudo para ter um grande futuro, não só na Premier League, mas também na seleção brasileira. É um atacante esguio, alto, jovem, de muita habilidade, força também, finaliza bem. Carlos Vinícius está aí no radar dos futuros projetos da seleção brasileira, sem dúvida alguma, mas por enquanto ele está com a cabeça voltada a ser um grande atacante no Fulham, que é uma das principais equipes do futebol inglês, sem dúvida alguma. Falar de um jogador jovem também, que é o Marquinhos, atacante também, que é lá nas bases do São Paulo, que está lá no Arsenal, ao lado dos Gabriels, né? Magalhães, do Martinelli, também do Jesus. Então, o Marquinhos ali sendo comandado pelo Miguel Arteta, deverá ter um trabalho ali muito bem feito e certamente, com o passar do tempo, será um jogador importante, não só para o Arsenal, mas também para a seleção brasileira. O Marquinhos, que é um meia, que era meio atacante, mas hoje é mais um atacante fixo lá na frente, ele tem realmente muita habilidade e também faz com que o jogo fique mais intenso, porque é um jogador de uma boa coordenação de bola à frente para a sua equipe. Sucesso aí, Marquinhos, também. Torcemos por você. Andrés Pereira, um volante também que eu gosto muito do futebol dele, um jogador que poderia estar jogando pela seleção da Bélgica, mas optou por estar na seleção brasileira, esteve na seleção brasileira, fez algumas partidas, atualmente não faz parte do grupo da seleção brasileira, mas esteve recentemente jogando futebol brasileiro pelo Flamengo, e aqui de perto podemos ver um jogador de muitos recursos, é realmente um jogador que tem liderança, um jogador de muito posicionamento, um jogador que gosta de jogo com mais intensidade, também tem a qualidade da bola parada. Então, o Andrés Pereira, ele volta ao futebol inglês agora, volta para a Premier League, ele que já teve passagem pelo Manchester United também, e será um jogador importante, sem dúvida alguma, como vem sendo no Fulham. Nós tivemos essa temporada que iniciou agora, tem feito boas partidas, e certamente torcer para que ele possa fazer sucesso aí e possa em breve voltar à seleção brasileira com um jogador de grande personalidade que pode ser muito útil a qualquer treinador pela sua forma de jogar, muito forte taticamente. Falar um pouquinho aí do jogador do Lianco, né, que é do Southampton, um zagueiro que veio lá das bases do São Paulo, mas também já passou por alguns clubes de futebol europeu. E aqui, jogando pela Premier League, o Lianco é um zagueiro que podemos dizer que ele tem muita liderança, ele já foi inclusive capitão da seleção brasileira em categorias de base. E o Lianco é um jogador que é muito forte, um jogador que realmente vibra muito atrás e tem um estilo de jogo que agrada bastante. Não fez parte do grupo da seleção brasileira, dificilmente vai estar numa Copa do Mundo, mas pode ter certeza que o Southampton tem aí na sua formação um grande zagueiro aí que pode fazer história no clube e também na Premier League. Falar do atacante Léo Bonatini, que é um atacante que já fez parte da seleção brasileira de base. Hoje ele joga no ataque do Wolverhampton, que recentemente também anunciou a contratação do Diego Costa, que é um brasileiro naturalizado espanhol. E quem sabe juntos os dois consigam aí jogar um futebol brasileiro de língua portuguesa de grande nível, aí, fazendo muitos gols, aí, porque realmente são grandes atacantes. No caso do Léo Bonatini, ele vem sendo importante nome na equipe do Wolverhampton, e certamente é um jogador que vale a pena observar, conhecer melhor, porque é um atacante de área, centroavante mesmo, aí, ao estilo de grandes jogadores que passaram pelo futebol brasileiro. Então aí destaca até, inclusive, usando a camisa 9 da seleção brasileira de base do passado. E para fechar a lista, o meio atacante William, que tem muito conhecido também por todos nós, tem uma passagem rápida pelo Corinthians recentemente, vai ao Fulham e certamente com o passar do tempo será titular da equipe, jogador que é muito rodado de Premier League pelo Arsenal, um jogador importante, e o William é um jogador que certamente se a seleção brasileira precisar, o Tite precisar, ele está à disposição, um jogador de muito recurso, pelo menos caindo pelas pontas, habilidade, bola parada, cobrança de córner, escanteios ali, um jogador realmente que quando em campo procura jogar muito pelas equipes, é um jogador de destaque, torço para que o William possa no Fulham também ser um grande nome, um grande destaque. Muito bem, então essa foi a lista dos jogadores brasileiros. Então, nós aqui, FIFA Nerd Sports, fizemos essa pesquisa, estamos trazendo para vocês aqui a lista dos brasileiros que vão jogar a temporada 2022-2023. Comente aí o que você achou dessa lista, deixa aí realmente seu like, compartilhe, assine o canal para dar essa força, pois nós realmente temos muito conteúdo aqui para trazer para vocês falando de futebol e também da Premier League e também de Copa do Mundo. Okay? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Assine o canal.